Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que ele é bem técnico assim, e talvez ao final desse vídeo, já adiantando, vocês podem ficar com aquela sensação meio assim, pô, mas pra que eu vou usar isso, Léo? Não vejo muita utilidade, tu não trouxe um exemplo, mas assim, galera, eu garanto pra vocês, eu garanto que é muito importante. O assunto de hoje é sobre WCS e LCS. WCS e LCS, eles são duas siglas, tá? Uma é para World Coordinate System e a outra para Local Coordinate System. Essas duas siglas, uma que é World e outra que é Local, elas são referentes à coordenada, tá bom? O nome já diz, Coordinate System. WCS, ela tá se referindo ao World, então a gente tá falando sobre um mundo, tá? E o mundo, não o mundo do planeta Terra, mas a gente tá falando sobre o mundo do Rhino, ok? E o LCS, ele fala sobre Local, que é basicamente a coordenada local, e aí a gente vai ver que é sobre um objeto, uma superfície ou coisa desse tipo, tá? E assim, galera, é muito importante que a gente entenda, porque quando a gente vai ter que extrair alguns dados ou tentar fazer algumas relações, a gente vai ter que pegar os dados ou WCS ou LCS, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa aula de hoje. E galera, olha só, se tu curte arquitetura, design, engenharia, tecnologia e programação, tu tá no lugar certo. Eu te convido a tu te inscrever aqui no canal e também a deixar um like nesse vídeo, porque o like nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube e também nos ajuda a levar toda essa coisa do design paramétrico à frente aqui na nossa comunidade brasileira. Também ativa as notificações aqui do vídeo para tu não perder nada do que a gente coloca aqui no YouTube, tá? Quando a gente soltar um vídeo, a gente fazer uma live, vai aparecer lá a notificação para vocês. Então, pô, ativa aí, tá? Para vocês não perderem nada do que a gente bota aqui no canal. E além aqui do nosso YouTube, a gente tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muitos conteúdos extras e também é o nosso principal meio de comunicação entre nós aqui do Parametrizado e vocês. Ok? Então eu também super recomendo que vocês nos sigam lá no Instagram. Ok? Beleza, então é isso, vamos começar a aula. Tô aqui com o meu Rhino aberto, eu fiz essa minha superfície aqui, bem simples, não tem nenhum mistério nela. E o seguinte, olha só, vamos começar pelo WCS. O WCS ele é o mais, digamos assim, usual e com certeza é o que vocês já devem conhecer. O WCS ele é referente a World Coordinate System, então são as coordenadas do nosso mundo aqui, nesse caso, o Rhino. Quando a gente pega, galera, um ponto, vou vir aqui, ó, pegar um pontinho, eu vou colocar aqui em cima da minha superfície. Quando a gente põe esse ponto aqui, tá? Como vocês devem saber, o ponto ele é composto de coordenadas x, y, z e a gente pode checar essas coordenadas aqui. Eu vou colocar aqui na minha barra de comando what. Quando eu coloco isso, ó, ele me traz informações sobre aquela geometria. Então a gente tem aqui identificação, o nome e tudo mais, mas aqui o que nos importa, ó, point at 64, 60 e 00. Essas coordenadas aqui, ó, deixa eu copiar elas e eu vou colocar aqui pra gente não ficar toda hora abrindo. Vou vir aqui, ó, text. E essas aqui são as coordenadas desse nosso ponto, tá bom? Então, esse ponto, ele existe no mundo do Rhino nessas nossas coordenadas aqui, ok? Se a gente for, por exemplo, e pegar ele e mover, por exemplo, pra cima, tá? Vou mover tudo isso aqui. As coordenadas já mudam. Nesse caso, só vai mudar a coordenada em Z, correto? Por quê? Porque agora a gente pegou e moveu o ponto pra cima, a gente moveu em Z. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no ponto de novo, eu vou colocar what, e agora ele mudou, agora é 8,29. Vou copiar isso aqui e eu vou atualizar aqui fora. Poderia ser paramétrico, inclusive, fica aí a sugestão para vocês. A gente muda o ponto, as coordenadas mudam também na tela. Então, olha só, esse nosso ponto aqui, como eu falei, ele existe nessas nossas coordenadas x, y, z, tá bom? E essas coordenadas são as coordenadas do mundo do Rhino. Ok? Quando a gente vier aqui no Rhino, a gente consegue encontrar essas coordenadas só digitando elas. Se a gente vier aqui, por exemplo, e colocar essas coordenadas aqui do ponto, a gente vai ter o ponto exatamente em cima desse outro aqui, certo? Beleza, então isso é WCS. Então são as coordenadas do mundo do Rhino, aquelas que a gente já conhece. E quais são a LCS agora? As Local Coordinate System. Olha só, se eu pegar um ponto aqui e eu colocar em cima dessa minha superfície, beleza, se a gente vier aqui, ó, e analisar a coordenada, ele tem essas coordenadas aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui, ó, eu vou copiar esse meu texto aqui e eu vou recolocar aqui essas minhas coordenadas. Show de bola. Então, este ponto existe nessa coordenada aqui, mas também ele existe em outros sistemas de coordenadas que são as coordenadas locais. E elas são locais ao quê? Qual é esse tipo de local? O local, nesse caso, é a nossa superfície. Tá bom? Dentro da nossa superfície, a gente tem também aqui um sistema de coordenadas e esse ponto, ele existe também em uma coordenada nessa nossa superfície.
ok? Não é uma coisa tão simples a gente extrair, que nem eu extraí aqui o watch, então a gente vai ter que fazer uma pequena, digamos assim, fazer uma pequena malandragem aqui, tá bom? Olha só, nessa nossa superfície, se a gente for ver aqui, ó, a direção dela, vou colocar aqui, ó, Analyze Direction, ó, ela tem o eixo vindo para a direita, que é o eixo X, que no caso é o U, e o eixo aqui de cima, que é o Y, que no caso da superfície é o V, ok? E essa linha branca é a nossa normal. Então, olha só, nessa nossa superfície aqui, a gente tem coordenadas, porque a gente tem eixos. Então, esse ponto aqui, se a gente correr essa coordenada aqui, ele vai ter um valor. Se a gente correr aqui em cima também, ele vai ter um valor. Vamos pegar esses valores então, olha só. Eu vou vir aqui em Drafting, que é onde a gente consegue fazer esse desenho, fazer cotas e todas essas coisas aqui no Rhino. E eu vou colocar esse Horizontal Dimension. Vou colocar aqui, ó, o meu primeiro ponto. E agora eu vou alinhar ele com esse meu segundo ponto aqui, ó. E aí agora a gente tem essa distância aqui do ponto, que é 16. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e colocar uma linha, só pra gente ter de referência. Beleza. Então, ó, daqui até aqui, na superfície, ele tem 16 unidades. Nesse caso eu tô usando metros, mas beleza. Nesse outro sentido aqui, vamos lá. Drafting, Horizontal Dimension. Daqui, vou alinhar até aqui. Só que para essa outra coordenada a gente vai ter que fazer a horizontal. A gente vai ter que fazer a vertical. Vou vir aqui, ó, e Vertical Dimension. Eu vou clicar neste ponto, eu vou alinhar com aquele outro ali. Beleza. Agora, ó, 14. Show de bola. Então, galera, olha só. Isso que a gente tá vendo aqui, essas coordenadas aqui, elas não são iguais a essas que a gente tem aqui. Lembrando, tá? Deixa eu copiar esse texto aqui novamente. Que isso aqui é o nosso X, que a gente vai chamar de U, porque é local. E essa aqui, do outro lado, é o nosso Y, que a gente chama de V. E V por quê? Porque é local. Então, olha só, os valores X e Y desse nosso ponto em LCS, na verdade são U e V, tá bom? E quais são esses valores? Bom, para U, ele tem 16, que nem a gente viu. Deixa eu botar aqui em maiúsculo. Então, ó, U é 16 e aqui em V é 14. Tá, Léo, não tá faltando o Z? Sim, nesse caso, o Z ele é o nosso W. Se a gente for seguir a lógica, U, V, W. Só que isso aí vai funcionar quando a gente tiver 3 dimensões, tá bom? Nesse caso, eu tô trabalhando só com um plano. Então, galera, essas nossas coordenadas aqui, elas são as coordenadas WCS, ok? Em WCS, esse ponto ele existe nessas coordenadas. E agora, se a gente for ver aqui, ó, em LCS, a gente tem as coordenadas, vamos lá, UVW, então é 16, 14 e 0. Tá bom? Então são dois tipos de coordenadas que a gente tem para um mesmo ponto. Um é referente à nossa superfície e outro é referente ao nosso mundo aqui no Rhino. Tá bom? Mas uma outra coisa. Geralmente vocês vão ver que quando a gente trabalha com LCS aqui dentro do Grasshopper, principalmente, a gente reparametriza. O que é reparametrizar? Reparametrizar é basicamente a gente resetar o tamanho dessa nossa superfície, ok? Vamos lá. A superfície aqui, ó, que eu desenhei, ela tem de largura. Vamos lá, Drafting, horizontal. Ela tem aqui, ó, 61. E aqui a gente tem... vertical aqui em cima, né? Vertical, aqui até aqui. A gente vai ter 76, tá? Então essas são as dimensões dessa nossa superfície. E ela tem aqui as coordenadas 16 e 14. Beleza. Quando a gente reparametriza, a gente muda esses números aqui. É uma coisa um pouco louca, porque o tamanho fisicamente continua o mesmo, mas na verdade o domínio que ela existe, que é isso que a gente chama, ela é resetada até o quê? Até de 0 até 1. Então, esse valor aqui, ele vai ser... Esse valor aqui, ele vai ser 0. Eu não consigo mudar aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar, vou copiar o texto, e eu vou colocar o seguinte. 1, vou botar largura igual a 1, dessa nossa superfície. Beleza. E aqui, depois eu vou botar, sei lá, a profundidade igual a 1.
Beleza, show de bola. E aí o que acontece é que é o seguinte, ó. Esses valores aqui, eles não existem mais. E a gente substitui o tamanho dessa nossa superfície por 1. Então ela vai ter 1 de lado no domínio dela e 1 de profundidade nesse outro domínio dela aqui. No caso, U e V. Então, esses valores aqui, eles já mudam, certo? Eles já mudam. Por quê? Porque agora a gente tem uma superfície que ela corre, vou colocar aqui, de 0 nesse ponto até 1, até esse outro ponto aqui. E a mesma coisa aqui pra cima. É 1 lá pra cima e 0 aqui embaixo. Ok? E aí o que acontece? Se a gente for agora ver mais ou menos, tá? Vou fazer um chute, ok? Aqui nessa nossa superfície vai ser mais ou menos, não sei, talvez 1/3. Então vamos botar aqui essa nossa largura aqui, tá? Essa nossa distância que a gente tem aqui até o ponto é, bom, de 0 até 1, então é 0,33. Tá bom? Então, essa distância, ó, a gente tem que é 0,33. E a ilha de cima, bom, a de cima já é um pouco diferente, né? A gente tá aqui, talvez com 1, 2, 3, 1/5. Vou botar, 1/5. Então, agora, essa minha distância aqui, no outro sentido, ela é o nosso 1/5. E aí o nosso 1/5 acaba sendo 0,20. E aí, galera, o que acontece? Agora a gente muda, ó. Aqui, ó, o nosso V, ele é 1, tá bom? E o nosso U, ele também é 1. Então, como vai ficar essas nossas coordenadas aqui locais? Vamos lá, deixa eu mudar aqui, ó. Agora, em X, ela é 0,33 e em Y, ela é 0,20. E 0, ali em Z, a gente mantém a mesma coisa. E galera, agora dessa maneira que a gente está vendo aqui é a maneira mais adequada da gente representar o nosso WCS e o LCS. Por que a gente sempre coloca de 0 até 1? Porque a gente reparametriza para não ter confusão nos dados. E uma outra coisa também que eu sempre falo é que quando a gente reparametriza, a gente cria um fator. Então, por exemplo, 0,33, que é essa largura, a gente pode setar, eu quero que essa dimensão em U seja 0,33. E a gente aumenta essa superfície para qualquer tamanho e sempre continua 0,33. Por quê? Porque a gente resetou o nosso domínio, tá bom? Mas aí é assunto para uma outra aula falar só de reparametrização e o porquê disso, tá? Mas galera, dessa maneira que a gente consegue então determinar qual que é o WCS e o LCS das nossas superfícies ou depois das nossas geometrias. A gente consegue ver que a gente pode ir para sólido também. Então, WCS é as nossas coordenadas x, y, z do nosso rino. E o nosso LCS são as coordenadas também x, y, z, mas agora a gente muda. É U, V e o último aqui é W. E as coordenadas elas são geralmente entre 0 e 1. E foi o que a gente fez. Ó. A primeira, 0,33. A segunda, 0,20. E a última, 0, porque a gente não tem a altura. Galera, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Novamente, se vocês estão tipo assim, Léo, não vi muita utilidade nisso, onde que a gente vai utilizar e tudo mais, como é que a gente pode usar isso aqui no Grasshopper, mas não te preocupa, tá? Na live de quinta-feira eu vou fazer um projeto bem legal e a gente vai ter que utilizar dessa nosso aprendizado aqui sobre WCS e LCS pra gente conseguir fazer a geometria. E aí vocês vão ver que tipo, não, beleza, entendi, agora que entra WCS e LCS. Ok? Então, é isso. Fiquem pra aula de quinta-feira, pra live de quinta-feira, pra vocês verem onde é que a gente aplica tudo isso daqui. E no mais, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, galera, se inscrevam no canal, deixem um like se vocês gostaram do vídeo, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum novo conteúdo que a gente tem aqui no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, sugestões, críticas, elogios, tanto faz, tá, galera? A nossa caixinha aqui embaixo de comentários ela é livre, então podem comentar que a gente responde todo mundo, beleza? E lembrando, nosso Instagram, @parametrizado, temos muitos conteúdos extras lá e também é o nosso principal meio de comunicação, tá bom? É isso, vejo vocês então na quinta-feira. Até mais.